Bem-vindo ao curso online de psicanálise. Lição 22. A segunda parte da nova teoria consiste em que, no decorrer do crescimento, a criança pequena aprende a antecipar o acontecimento de uma situação traumática e a reagir à mesma com ansiedade antes que se torne traumática. A este tipo de ansiedade, Freud chamou de ansiedade de alarme. É produzida por uma situação de perigo ou pela antecipação do perigo. Sua produção é uma função do ego e serve para mobilizar as forças sob o comando deste último para enfrentar ou evitar a situação traumática iminente. Para ilustrar o significado da expressão situação de perigo, Freud retornou ao exemplo do bebê que a mãe deixou sozinho. Se a criança for assaltada por alguma necessidade, cuja gratificação requeira a presença da mãe, a situação se tornará traumática e a ansiedade se desenvolverá automaticamente. Freud argumentou que depois de alcançar certo estágio de desenvolvimento, o ego da criança reconheceria a existência de uma relação entre a saída da mãe e o desenvolvimento de um estado sumamente desagradável de ansiedade automaticamente induzida, que às vezes aparece depois que a mãe sai. Em outras palavras, o ego saberá que se a mãe estiver presente, a ansiedade não se desenvolverá, ao passo que pode aparecer se ela for embora. Como resultado, o ego passa a considerar a separação da mãe como uma situação de perigo, sendo que o perigo repousa no aparecimento de uma exigência imperiosa de gratificação por parte do id, enquanto a mãe está ausente, com o consequente aparecimento de uma situação traumática. Que faz o bebê em tal situação de perigo? Parte do que faz é familiar a qualquer um que tenha tido experiência com crianças. Por meio de várias expressões de ansiedade, a criança procura impedir a mãe de sair ou fazê-la voltar se ela já saiu. Freud estava preocupado com o que ocorre intrapsiquicamente no bebê. Sugeriu que, numa situação de perigo, o ego reage com ansiedade que ele próprio gera ativamente e propôs chamar esta situação ansiedade de alarme, por ser produzida pelo ego como um sinal de perigo. Quando o ego reconhece uma situação de perigo e a ela reage produzindo uma ansiedade de alarme, surge o princípio de prazer. A ansiedade de alarme é desagradável, tanto mais quanto mais intensa. Presumimos, naturalmente, que, de certa forma, a intensidade da ansiedade é proporcional à avaliação que o ego faz da gravidade ou da iminência do perigo, ou ambos. Assim, esperamos que, no caso de qualquer situação de perigo intenso, a ansiedade e o desprazer também serão intensos. O desprazer desencadeia, então, automaticamente, o que Freud chamou o onipotente princípio de prazer. É a atuação do princípio do prazer que, então, empresta ao ego a força necessária para dominar o aparecimento ou a ação continuada de quaisquer impulsos do id que possam determinar uma situação de perigo. Freud esboçou uma série de situações típicas de perigo que podem ocorrer em sequência na vida da criança. Perda do objeto ou perda do objeto amado. Consiste na separação de uma pessoa que é importante para a criança como fonte de gratificação. Este perigo é característico da fase mais primitiva do desenvolvimento do ego, talvez até a idade de 1 ano e meio. Perda do amor do objeto. A situação de perigo é a perda de amor de uma pessoa de seu ambiente, da qual tenha que depender para sua gratificação. Em outras palavras, mesmo que a pessoa esteja presente, a criança pode temer a perda do seu amor. Esta fase segue a primeira e dura até aproximadamente os 3 anos. Perda do pênis, lesão genital. Esta situação típica de perigo difere de um sexo para o outro. No caso do menino, o perigo repousa na perda do seu pênis, o que, na literatura psicanalítica, é designado como castração. No caso da menina, o perigo consiste em alguma lesão genital análoga. Esta última situação de perigo é proveniente da culpa ou desaprovação e consequente punição pelo superego. Este perigo se torna importante depois dos 5 ou 6 anos de idade. A ansiedade de alarme é, ou deveria ser, de muito menor intensidade do que a ansiedade que acompanha uma situação traumática. Em outras palavras, este aviso que o ego aprende a dar no curso do seu desenvolvimento é menos desagradável do que a ansiedade que se poderia desenvolver caso o aviso não fosse dado e se manifestasse uma situação traumática. A ansiedade de alarme é uma ansiedade atenuada. Essa função da ansiedade não é, de modo algum, patológica em si mesma. Ao contrário, constitui parte necessária à vida psíquica e ao crescimento. Sem ela, seria impossível qualquer espécie de educação no sentido mais amplo da palavra. O sujeito ficaria à mercê de cada impulso que surgisse em seu id,
e deveria procurar gratificá-los um de cada vez ou simultaneamente, a menos que, a propósito de fazê-lo, determinasse uma situação traumática em que o sujeito fosse subjugado pela ansiedade. Devido à ênfase que a literatura psicanalítica atual dá à importância da ansiedade nos casos de enfermidade mental, pode-se perder de vista que a função que tem a ansiedade de possibilitar ao ego o controle ou inibição dos impulsos que lhe pareçam perigosos é uma função indispensável ao desenvolvimento normal. Recapitularemos agora esta segunda parte da nova teoria da ansiedade. Ao longo de seu desenvolvimento, o ego adquire a capacidade de produzir ansiedade quando surge uma situação de perigo, ameaça ou situação traumática, e mais tarde, em antecipação ao perigo. Por meio da ação do princípio de prazer, essa ansiedade de alarme permite ao ego controlar ou inibir os impulsos do id em uma situação de perigo. A ansiedade de alarme é uma forma atenuada de ansiedade que tem grande influência no desenvolvimento normal e é a forma de ansiedade característica das psiconeuroses. Existe um conjunto ou uma sequência característica de situações de perigo na primeira e na última infância, que sobrevive como tal, inconscientemente, em maior ou menor grau por toda a vida. Todos esses perigos persistem inconscientemente, pelo menos até certo ponto, por toda a vida, em pacientes neuróticos de maneira excessiva, e a importância relativa de cada perigo varia de pessoa para pessoa. No trabalho clínico com o paciente, é procurar evidenciar qual é o perigo que o paciente mais teme inconscientemente.